Amigos e amigas, nesta quarta-feira, dia 7 de julho, o Evangelho de nossa reflexão está em Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, um zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus convoca os 12 discípulos, confere-lhes o poder de expulsar os espíritos maus, de curar os enfermos, e Jesus vai enviá-los em missão. Mas o evangelista Mateus, um dos chamados, traz para nós a lista, a relação, os nomes dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele forma o colégio apostólico. Assim como na Sagrada Escritura, nós temos lá no Primeiro Testamento os 12 patriarcas, temos as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, e agora o número 12, novamente. Para nos dar essa ideia de totalidade, porque nos 12 nós temos 12 histórias diferentes, homens diferentes. Mesmo entre os irmãos, Pedro e André, Tiago e João, há uma diferença no comportamento, no temperamento que é próprio de cada ser humano. Ninguém é igual a ninguém. Somos diferentes. Mas os apóstolos, eles são convocados pelo Senhor, são formados, instruídos na escola do Divino Mestre para depois dar um testemunho de tudo aquilo que viram, que ouviram, eles vão anunciar. E a graça do Espírito Santo vai agir na vida de cada um. Porque, mediante a pregação, muitos vão aderir à proposta cristã, à proposta do Reino de Deus, ensinada por Jesus Cristo. No Colégio dos Apóstolos, nós temos alguns que, depois, um nega, outro trai o Senhor. Temos pecadores públicos, cobrador de impostos, o próprio Mateus. Temos os irmãos, são chamados filhos do trovão, por causa do seu temperamento irascível, João e Tiago. Temos 2 Judas, são Judas Tadeu e Judas Iscariotes. E temos ainda aqueles que são mais tranquilos, que não aparecem tanto, mas que tiveram a mesma sorte, a mesma dignidade, porque foram chamados pelo Senhor. Queria ressaltar São Tomé, que ficou conhecido como aquele que precisava de ver para crer, mas que ilumina tanto a nossa vida cristã com a sua dúvida, que nos ajuda a ter a certeza de que o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Diz o evangelista Mateus que Jesus envia estes 12 com algumas recomendações, mas que pudessem fazer um anúncio em comum: o reino de Deus está próximo. Outrora, os 12 apóstolos. Hoje, nós, cristãos batizados, somos convocados pelo Senhor para sermos enviados em missão. E a missão é anunciar o Evangelho, a missão é anunciar a proximidade do reino dos céus, a missão é dar testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. Que não nos falte, irmãos e irmãs, a intercessão dos santos apóstolos, para que nós, enviados no tempo atual, nós possamos também divulgar, anunciar, mostrar Jesus para os nossos irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho
reerguestes o mundo decaído. Enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertaste da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.